para contar um pouquinho da minha história, trazer um pouquinho de esperança para outros jovens como eu. Eu tenho 27 anos hoje. Eu fui nascido e criado em Nova Iguaçu, para ser mais exato, bairro Cabo Sul. E a minha infância ela teve algumas conturbações assim em relação à família. O meu pai ele se separou da minha mãe quando eu tinha 4 anos de idade. Eu tinha a irmã, a Cassiane, que tinha 4 meses de idade nessa época. E o que acontece? A minha mãe ficou 5 anos sem o meu pai. E a partir daí, de, passado esses 5 anos, a minha mãe conheceu uma pessoa e tal, seguiu o fluxo da vida dela. Meu pai também seguiu o fluxo da vida dele. E eu comecei a vivenciar uma coisa dentro de casa que trouxe assim um sentimento de muita tristeza para mim, e para os meus irmãos também, que nessa época a gente morava todos juntos, que inclusive eu já quero ressaltar aqui a importância de dizer não às drogas, né? Porque isso foi um grande fator para que eu vivenciasse por 5 anos uma violência dentro de casa, entendeu? Esse cara, ele agredia minha mãe constantemente, toda semana era aquela coisa de ele chegar bêbado, ele chegar drogado e agredir a minha mãe, e eu com pouca idade vendo aquela situação ali toda, até o ponto que eu decidi não morar mais com a minha mãe por causa dessa situação. E fui morar com meus avós. A partir daí eu voltei a estudar frequentemente, comecei a me interessar por outras matérias, outras coisas. O meio social que eu vivia também nessa época era de pessoas que falavam sobre projetos, sobre sonhos, e isso me trouxe uma nova perspectiva de vida. Inclusive, nesse tempo que eu estava morando com meus avós, eu tive uma proposta para ir para Londres, mas eu era muito novo e a minha família não deixou, porque entendeu que eu não tinha idade suficiente para poder ingressar, né? Ir para outro país e tudo mais. Se habituar, né? Se habituar em outro país, entendeu? Com pouca idade, mesmo porque é o que a gente. É um dito popular, eu era muito pra frente, assim, muito curioso nas coisas que eu fazia. E o meu pai, ele era caminhoneiro também. E quando eu ia trabalhar com ele, que eu dizia que eu ia trabalhar com ele, geralmente ele me levava nas últimas viagens dele, nos lugares que ele ia. E eu sempre muito interessado por tudo, tipo, eu olhava ali o caminhão, falei, não, pai, quero aprender a dirigir. Aí meu pai, não, vai lá, com o teu jeitinho aí e tal, dirige. Aí conheci o filho do rapaz que era patrão do meu pai, que operava reto escavadeira, era novo também, e eu fiquei interessado por aquilo ali. Falei assim, caramba, que legal, quero aprender também e fui aprendendo. Eu amo o conhecimento, eu amo aprender, eu sempre gostei de estudar, sempre gostei de ler. E assim, é basicamente isso que se resume a minha infância. A minha infância foi muito boa, muito feliz com a presença, apesar dessa situação, teve a presença dos meus avós que me deram um suporte. Eu já tinha esse lado voltado para a música. Eu já tocava bateria para a igreja com a minha mãe, sempre, né, criado nesse termo assim, no lar cristão, de ir para a igreja, ela enfrenta nessa luta do casamento dela, mas não deixando de negar a fé dela, entendeu? Não deixando de buscar aquilo que ela acreditava. Entendi. No caso ali era você e quantos irmãos? Era eu e mais 3 irmãos. Todos homens? Não, um irmão homem, que é o mais velho, e 2 irmãs mulheres, que uma é mais velha que eu e a outra um pouco mais nova que eu. Certo? Essa situação de violência em casa, né, para as crianças às vezes gera muita revolta, né? Sim. Vê que quer tomar uma atitude, a criança já quer tomar uma atitude, mas não consegue devido à estatura, É. né? É Já difícil. fica raciocinando o que que vai Isso. fazer para É. defender a mãe, alguma coisa assim, né? É complicado. Sim, A e eu bebida via também. muito essa situação, e eu tentava falar, tentava separar, tentava intermediar, mas era uma coisa que o cara drogado ele ficava Ele incontrolável. vinha só drogado ou ele usava álcool também, né? Álcool também, ele Uma bebia. coisa leva a outra, né? É, Né? Né? Então você já ficou crescendo com aquela sequela, né? sim, Da briga, dessas coisas assim. Que mais tarde é, influenciou no caminho que tu trilhou, né? sim, É, isso aí é bom, às vezes a gente até passar, né?
para as pessoas, porque só quem passou pode dizer. Às vezes o cara chega em casa, maltrata a esposa, né? Os filhos já criam uma revolta. Teve até um amigo nosso, rapaz. Lembra do xará do nosso irmão aqui, do Fábio? O Fabinho, aquele lá do Morro do Preventório. Lembra, Fábio? Rapaz, Filho dele. o filho dele, É. ele brigando com a esposa, isso aqui, o filho dele matou ele. Fabinho Pequedeia, lá do Morro do Era Preventório. goleiro lá do... O filho dele matou ele, filho. Olha que loucura. Era goleiro, né? Era. Pô, goleiro jogava do uma time. bola. Não, era goleiro do Bom Sucesso. Né? Eu não tô falando que o cara jogava uma bola, mano. Isso, Começa era não, hein? goleiro. Aí, rapaziada do Era chat. goleiro. Começou ele, hein? Era goleiro. É isso mesmo. É. Não, então, O negócio como é o sério. Patrick fala aqui às vezes, que o programa é educativo no sentido de, assim, as pessoas passar a experiência que viveram, que vivenciaram, é o que a gente faz aqui, até para poder alertar os jovens, né? Que às vezes o cara, na emoção, entra pra uma vida que ele não sabe que ele. Até o caminho é curto, isso aí a gente sabe. As Então, pessoas não sabem o que que fez o cara levar o cara até mas não essa justifica, situação, né? Mas é bom, às Não, mas vezes, o cada cara que um tem tem um uma vida, filho, né? um filho novo, evitar de fazer essas coisas, né? Chegar em casa e começar briga. Porque bebida, álcool, droga, É. tudo misturado fica uma Só loucura dá mesmo, a gente problema. sabe. E na sequência desses acontecimentos, você quantas vezes presenciou esse tipo de briga? Foi várias vezes? Foi durante 5 anos isso. Durante 5 anos, Terrível. Tu tá com assim, da minha... 25, né? Que tu Hoje falou eu tô com 27? 27. Então, com 22 anos, tu já tava vendo essa... Não, bem Ah, antes. bem Eu antes. era criança nessa época aí. Tu tava o quê? Com uns 12 anos? Por aí. 12 anos a mente É. dos Já jovens começa Até a ter 16 maldade. É. Ah, E querendo ou não, trazia certa revolta. Eu falava assim, não é possível, eu tenho que tomar uma atitude mais... como o Patrick falou aqui, a minha pouca estatura na época, e ele era um cara forte, tá entendendo? Um cara forte Ele não era o seu pai, esse aí? Ele não era o É meu seu pai, padrasto. era meu padrasto. Ele... Ele chegava a agredir vocês também? Não, Filhos? ele Não, nunca nos só agrediu. com... Ah. Só com ela. Só com ela. Mas era uma coisa muito humilhante, né? Às vezes, na A agressão rua, já vinha no ele automático. chamava assim, a gente, vamos passear, vamos pra pizzaria no final de semana. E na rua ele cismava do nada e agredia minha mãe no meio da rua. Ele tinha ciúme? Ele tinha muitos ciúmes. É, O ciúme, esse é um problema. ele é uma coisa doente, né? É, O grau do ciúme, ele estraga a pessoa mesmo. sim. Né? E você estudou até qual série? Antes de eu entrar no sistema, né, de cometer essa tragédia que aconteceu na minha vida, eu estudei até a 8ª série. A 8ª série, primeiro Você ano. até passou um pouco. Todo mundo chega aqui, estudou até a É, quinta, quarta. Terceira, A educação é muito importante no desenvolvimento da pessoa, né? Eu tô estudando uma matéria aí que é ciências humanas, né? E aí eu fico analisando, falo, cara, é muita coisa que a gente não tem noção do ser humano, né? O comportamento do ser Sim. humano é É pior do que complicado. qualquer animal. É o único ser que tem ciência que vai morrer. É. Tu sabia disso? Os bichos, acho que eles não sabem que vão morrer, não. Cachorro, gato, isso aqui eles não tem noção da morte, não. A gente já, quando tem uma certa idade, a gente já tem ciência da morte. E vamos lá. Com quantos anos assim que você começou a se envolver com a rapaziadinha mais pesada, né? Já foi meio